pessoal, tudo bem com vocês? Vou tentar fazer rapidamente um videozinho de revisão sobre algumas questões que nós já vimos em aula presencialmente em relação ao conto maravilhoso, certo? Isso é para ajudá-los então a retomar as leituras que vocês fizeram e também a aprimorar, né, quem ainda não chegou a fazer a escrita do texto, né, ou para reescrevê-lo então, né, de uma forma um pouco mais atenta, ou para realmente começar a escrita do seu próprio conto maravilhoso, certo? Vocês têm todas as informações no ambiente virtual, tá? Prestem atenção em relação à atualização que foi postada da semana passada para a gente conseguir dar continuidade, então, aos materiais desta semana. Vamos lá. Primeiro ponto para a gente retomar diz respeito a esse adjetivo que esse nosso gênero textual recebe de maravilhoso, né? Por que então nós temos um conto maravilhoso e não um conto popular, ou um conto fantástico, ou simplesmente um conto, né? Porque esse conto maravilhoso, ele vai exigir então a presença de magia. O que seria essa magia, né? A magia nada mais é do que a presença de certos elementos mágicos na nossa narrativa, né? E aí esses elementos mágicos podem ser personagens que apresentam certos poderes, né? Heróis e vilões que têm alguns poderes sobrenaturais, tempos remotos, reinos muito distantes, mundos com fadas, dragões, gnomos, elementos mágicos como um tapete voador, por exemplo, né? Então, tudo isso que nos remete a esse mundo mágico, mundo maravilhoso, certo? Já partindo para as principais características desse conto maravilhoso, né? A gente viu, e eu só vou retomar com vocês em relação aos elementos da narrativa, certo? Esses elementos estarão presentes em todas as narrativas, né? Em todos os contos, porém a gente vai ter sim algumas especificidades em relação ao conto maravilhoso. Para a gente lembrar melhor quais são os 5 elementos que nós temos nas narrativas, a gente lembra do pente, né? O que seria esse pente? Como nós vimos o P de personagem. Quais são os personagens que nós temos, né? Os vilões, né? Vilão e os heróis, né? Então, como a gente chamaria também esses personagens? O vilão é o nosso antagonista e o herói, por oposição, é o nosso protagonista, que são aqueles nossos personagens principais, então, do nosso conto maravilhoso, né? O primeiro E que nós temos é o próprio enredo, que é a história contada, né? Se vocês precisarem fazer, então, explique com suas palavras o enredo da narrativa. O que é o enredo? É a história, o que acontece nessa narrativa, né? Em relação à narradora, o N do nosso pente, nós pensamos tanto no foco narrativo quanto no tipo de narrador. O foco narrativo ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se nós tivermos um foco narrativo em primeira pessoa, o nosso tipo de narrador será um narrador personagem. Por quê? Porque ele faz parte da história, né? Ele conta em primeira pessoa. Eu fui, eu viajei, ou nós fomos, nós viajamos. Ele se inclui nessa narrativa. Já em terceira pessoa, nós temos 2 tipos de narrador. Nós podemos ter o narrador observador ou o narrador onisciente. Qual é a diferença entre eles? O narrador observador, né, narra essa história de uma forma distante, de fora, né? Então ele não conhece as emoções, os sentimentos das personagens. Ele nos apresenta o que acontece de fora nessa narrativa. Já o narrador onisciente, ele conhece sim emoções e sentimentos dessas personagens e ele nos apresenta isso. Então nós temos um maior conhecimento em relação a como as personagens se sentem em relação ao que está acontecendo na narrativa. Os 2 últimos elementos que nós temos é o tempo e o espaço. Como já falei, então, como é o tempo desse conto maravilhoso, como é o espaço desse conto maravilhoso, né? Ele vai ser, então, sempre relacionado a esses elementos mágicos, né? A objetos, lugares mágicos, certo?
Vocês têm isso tudo, pessoal, na página 20 do SME de vocês de língua portuguesa, tá? Para vocês irem acompanhando depois e estudarem. Posteriormente, nós temos o que nós chamamos de sequência narrativa ou também de etapas da narrativa, né? Vai depender aí de como nós formos chamar. O que seria essa sequência narrativa? São aqueles 4 momentos, as 4 etapas da narrativa que compõem, então, a escrita, o desenrolar desse nosso conto. O primeiro momento deles é a nossa situação inicial. O que a gente tem nessa situação inicial, né? Uma apresentação rápida de personagens, do espaço, né? Uma ambientação, uma contextualização dessa narrativa, e a gente vai ter uma paz, uma tranquilidade, não teremos nenhum problema. Quando a gente começa a ter algum complicador, a gente chega ao conflito. Que o conflito nada mais é do que algum problema que precisa ser resolvido e que a partir dele a gente vai ter o desenrolar da narrativa. Quando nós chegamos no ponto alto desse conflito, dessa narrativa, nós chegamos ao clímax, né? Que é aquele momento de maior tensão em que provavelmente um herói precise solucionar algum problema que foi colocado para ele, né? Para que a gente consiga, a partir dessa solução, ter o desfecho desse nosso conto. Com o desfecho, nós voltaremos a uma situação de tranquilidade, de paz, que é a mesma que nós tivemos na situação inicial. Certo? Então, de maneira geral, em relação ao conto maravilhoso, né? Nós temos essas características dos elementos mágicos e quanto aos elementos da narrativa, sempre lembrar o pente, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. E isso depois vocês vão precisar também para selecionar como vocês farão a escrita do conto de vocês e a sequência narrativa, os 4 momentos principais desse nosso conto, certo? Esse é um breve resumo, um apanhado, então, do que nós vimos em aula já. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto às atividades, quanto aos materiais que estão ali no ambiente virtual, só entrar em contato comigo, tá bem? Fiquem bem, se cuidem, em breve a gente vai estar junto novamente. Um beijo!